Olá, família! Sejam muito bem-vindas ao novo episódio do Bicho Papinha. Eu sou Denise Brasileiro, eu sou pediatra nutróloga e hoje a gente vai conversar um assunto muito interessante. Nunca a equipe do Bicho Papinha conversou sobre esse assunto com vocês. Os rins, eles são órgãos do nosso organismo que funcionam de uma maneira silenciosa, mas eles determinam muito todo o funcionamento do nosso organismo. E dependendo dos nossos hábitos de vida, a gente pode fazer com que esses rins funcionem no jeito melhor e que fique funcionando bem o resto da vida ou não. E a infância é um período de muito cuidado, muito alerta. Por quê? Vários alimentos que a gente consome podem impactar de forma muito negativa essa maturação dos rins de uma criança e o funcionamento. E hoje a gente está aqui com 2 convidados muito especiais, que são nefrologistas pediátricos. Eles trabalham só com as doenças relacionadas a esse funcionamento renal. Então o assunto vai ser muito interessante, você assiste tudo e depois se tiver perguntas pode mandar para a gente que a gente vai, responder todas as perguntas. Eu queria dar um olá para você, seja muito bem-vindo Penido, seja muito bem-vindo Mariana. E antes de começar, eu queria fazer uma homenagem. O doutor Penido, ele foi o meu primeiro mentor. Hoje eu sou mentora, eu tenho certeza que ele foi o meu primeiro mentor. No ano de 1991, quando a gente entrava no 5º período da faculdade de medicina, a gente tinha a primeiro contato com a pediatria. E aí eu lembro direitinho, eu sentada numa sala com aquelas carteiras que a gente punha o braço assim, e aí ele foi apresentar que ele era da pediatria, que ele ia fazer os atendimentos com a gente, ele ia ensinar a semiologia pediátrica, que é como que a gente examina, faz uma anamnese da criança, e que naquele dia em específico ele ia ensinar a fazer papinhas. E aí meu olho começou a brilhar, eu fui entendendo que na medicina eu queria pediatria. E aí depois todo o meu contato com ele durante a faculdade de medicina, a minha residência em pediatria, que foi também na equipe dele, e hoje eu consigo encaminhar os meus pacientes que precisam de nefropediatras para ele. Então eu queria te agradecer muito, Penido, e falar que realmente você teve muita influência na minha formação, e que foi por conta daquela aula que isso me impactou de uma forma muito positiva e eu lembro até hoje o lugar que eu estava sentada. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, mas, isso faz parte de quem é professor de pediatria, né, a gente tem que passar isso para os alunos, para que eles entendam que medicina não é só fazer diagnóstico e receitar remédio, né, medicina é uma composição grande de todo o aspecto, nós estamos tratando especificamente na parte renal, não é do rim da criança, é a criança que tem algum problema renal, então isso aqui precisa estar sempre em foco, quer dizer, a medicina é uma coisa mais ampla, não é tão objetivo quanto outros assuntos aí da ciência, né, que são bastante objetivos. Mas agradeço muito suas palavras, viu. Muito obrigado. Nossa, isso eu lembro, assim, direitinho, não sai da minha memória, porque realmente foi impactante. E a doutora Mariana, olha que alegria, gente, ela não é de Belo Horizonte, mas ela também fez a formação dela com o doutor Penido aqui no Hospital Isso. das Clínicas em Belo Horizonte. Ela é nefrologista pediátrica lá em Colatina e hoje ela é minha mentorada. Então olha que alegria, né, que momento. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, Denise, é um prazer estar aqui com você e com o Penido, né, 2 profissionais de renome nacional aí dentro da pediatria, me sentindo lisonjeada de estar dividindo essa mesa com vocês. E hoje nós vamos conversar muito, né, e esse assunto que você colocou, o seguinte, que hoje a gente não enxerga a doença, a gente enxerga aquele paciente, né. E eu queria muito, Penido, que você, como que você aborda as famílias em relação aos hábitos de vida que vão favorecer a saúde daquela criança? Eu acho que, assim, é muito importante que a família tenha uma ideia do que ela está
cuidando daquela criança, né? Então, o que que o médico tem que... Atualmente eu não faço mais a pediatria geral, só mexo com problema renal, mas de qualquer forma isso é uma repercussão muito grande. Então a gente tem que estar sempre atento ao seguinte, aos bons hábitos de vida, né? O que que é uma dieta? O que que esse menino pode comer? Dieta saudável, isso que é muito importante, sabe assim? A gente tem que estar atento nesse aspecto que a criança precisa ter atividade física regular, uma dieta saudável, um bom acompanhamento emocional, né? Assim, não tem que tem que ir por um psiquiatra, para um psicólogo, mas a família que tem que entender isso, e que a criança tem várias fases na vida do desenvolvimento, onde ele tem um comportamento que você acha que está tudo ok, depois ele tem um comportamento às vezes muito seletivo, e que é importante que a família dê o exemplo, né? Eu sempre falo assim, a família, o menino você quer que esse menino alimente fruta, e ele não come nenhuma fruta. Como é que eu vou fazer? Eu vou forçar? Bobagem. Se eu forçar, ele só vai comer se eu estiver brigando do lado. Então, assim, eu tenho que comer, pegar uma banana, cortar uns pedaços, brincar com o menino, eu vou comer o maior. Ele vai, não, eu vou lá e pego o maior. Aí, o menino gosta, é da disputa, é da brincadeira. Então, assim, a gente tem que ensinar a criança, e vários fatos, né? Assim, alimentação é uma coisa assim, ele vê o pai comendo verdura, e daqui a pouco ele não come, daqui a pouco ele olha, o que que aquele pai ou aquela mãe está comendo, aquele negócio verde ali, deixa eu experimentar. Então, assim, o exemplo é que passa para o filho, né? Eu sempre falo com os pacientes assim, a família aí adotam um menino, uma criança qualquer. 2 anos depois, ele é o mesmo padrão daquela É família. o mesmo padrão, Não é? Porque realmente. aprendeu aquilo. Então, o comportamento familiar é que faz o desenvolvimento dessa criança, né? Isso eu acho que é muito importante. Deixa eu Sim, Mariana claro. falar. Não, isso aí, Penido. Criança vem do exemplo, né, que ela recebe dentro de casa. E a criança também, eu falo que hoje em dia a gente foca muito naqueles primeiros 1000 dias, que é desde a gestação. Então, uma alimentação saudável na própria gestação, tudo que aquela mãe for se alimentando, e principalmente até os 2 anos de idade, por isso que pediatra é muito chato em relação ao consumo de sal, de açúcar até os 2, porque aos 2 anos que ocorre, né, essa transferência, e também aos 2 anos forma o paladar. Então, se a criança consumiu sal e açúcar antes dos 2 anos, depois ela tem uma preferência mais por alimentos hiperpalatáveis. E hoje é o grande vilão, né? A criança, aquela que consumiu sal e açúcar antes dos 2, é aquela que sempre vai consumir. E a gente foca também no sal. E o sal não é só o saleiro. Eu falo que o sal vem dos alimentos industrializados, aqueles que a gente consome tudo em pacotinho, supermercado. Então, o que eu falo também para os pacientes no consultório, incentive, leve o seu filho na feira, não faça compra no supermercado. Desde criança vai na feira para poder o quê? Ter o contato com o alimento in natura, para ele tocar, para ele sentir a textura, escolher a fruta da semana, escolher a verdura da semana. Então, isso mesmo que o Penito falou. É o hábito da família introduzindo no costume daquela criança. Excelente. E a gente fala isso, é o básico bem feito, né? A gente, até por conta das redes sociais, de tanta informação, esse excesso de informação, ele trouxe muita angústia, muita ansiedade para as famílias. E às vezes as famílias procuram coisas tão difíceis para criar um filho com saúde, sendo que é o básico bem feito. E essa questão familiar, hoje a gente, como profissional de saúde que trabalha com criança, a gente sabe que a gente é um cuidado centrado na família. Porque a família é o exemplo, não adianta, né? Não adianta mesmo. Se aquele pai e aquela mãe não for o exemplo, não tem como eu mudar um hábito. E é tão engraçado quando chega na consulta, né? Aí a gente está lá fazendo as correções, sugerindo troca de alimentos, porque vê os alimentos que estão muito ultraprocessados, e vira a mãe e fala para a criança, fala assim, tá vendo, João, que não pode comer biscoito recheado? Sendo que o João tem 4 anos. Quem que comprou esse biscoito para ele, né? Então, assim... Na hora da consulta. Na hora da consulta. Eu falo com a família assim, o regime é de compra. Não adianta você entupir o seu armário lá na cozinha de biscoito recheado, de refrigerante. Chega na sexta-feira, já acabou tudo. Então, assim, o menino não é bobo, ele é esperto, ele vai lá. Agora, se não tem, e não precisa ser na briga, né? Você não vai comer nunca isso. Não,
O menino gosta muito lá sei lá, de uma bobagem qualquer. Eu fui lá, não tinha. O cara falou que chega semana que vem. E vai enrolando aquela criança, levando numa boa. Não pode ser na briga, né? Isso briga a gente não consegue nada, porque dá um Não, desespero na criança aí que por pirraça ela vai ela vai querer. fazer tudo ao contrário, né? exatamente. Como a gente está falando do básico bem feito e tem um assunto que protege muito os rins, vamos falar de hidratação, que as pessoas Vamos. esqueceram o que é tomar água? Sim. Não, a hidratação, né, todo mundo fala, é super importante, mas a gente precisa criar um hábito para aquela criança de ter um costume. Então, sempre oriento a carregar garrafinhas para levar para a escola. A gente tem que focar muito também na merenda, o período escolar que aquela criança. Então, brincar, comprar uma garrafinha lúdica de um tema que a criança gosta, ficar de olho ao longo do dia, ter aquele costume, vai no banheiro fazer xixi, na cozinha, um copo de água para aquela bexiga ficar em constante hidratação, né? A cor do xixi é importante também para a gente ver no final do dia como que tá. E hoje também, com a correria, os pais, às vezes eu pergunto a cor do xixi para os pais, eles não sabem responder, né? Olha, Então, assim, isso é um hábito que às vezes as crianças menores é importante ficar de olho, né? Quanto mais concentrado é pior, então tá precisando hidratar, até mesmo na hora que for coletar os exames, pode interferir nos exames do resultado final. Então, a hidratação é um tema que é abordado. você falou um ponto importante, que como assim, essa questão que a família tem que ensinar a criança a ficar atento quando faz o xixi, a cor do xixi em todos os detalhes, né? Isso. Muitas crianças que foram educadas desde pequenininha, elas falam, mãe, hoje meu xixi estava com cor de sangue. Uhum. E aí a gente consegue pegar no início algumas doenças renais, né, ou outras coisas. Isso é importante também. Eu tive um caso triste, mas graças a Deus evoluiu muito bem, que era um problema hepático. E aí o menino chamou atenção, mãe, minha urina está saindo muito escura, quase com cor de Coca-Cola. E aí a gente sabe que isso é problema. Então, assim, esse autocuidado, né? Olha que é um É isso negócio que a aí. gente fala muito com vocês, para a gente ensinar a criança a cuidar do corpo dela, entender o que o corpo dela precisa. Dentro dessa hidratação e da gente mostrar a cor da urina é muito importante. Isso acho que eu sempre digo o seguinte, água, você não tem reserva de água no corpo, né, eu sempre digo isso para a família e para as crianças que são um pouquinho maiores, né. Quer dizer, se eu começo a comer muito mais do que eu preciso, eu tenho onde guardar, eu vou engordar, eu tenho uma reserva de comida. Mas se eu mando o menino ir lá na rua, ou o pai do menino, às vezes eu tenho que conversar isso com o pai e a mãe, né, então se eu te mando ir lá na rua, correr 2 vezes no sol, você volta não é precisando de comida, é precisando de água. Tá? Agora, se você toma um excesso de água, você vai urinar a mais. Então, qual que é a função do rim? A função do rim é organizar, regular o corpo humano por dentro, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar coisas que precisam ser eliminadas, tá certo? E vai regular. A água, a gente está sempre no limite. Então, se eu bebo muita água, eu faço muito xixi. Isso é importante? Muito, porque eu estou limpando, estou ajudando a limpar, vamos dizer assim, o meu trato urinário, né? Eu brinco e falo assim, põe uma areinha na mesa e vamos limpar com água. Pego uma xicrinha e jogo ali, vira um barro. Pego uma mangueira, eu limpo tudo. Então, isso acontece lá dentro do nosso corpo. Eu sempre cito esse exemplo para os meninos maiores, assim, Adorei. você tem que tomar água para poder lavar o caminho inteiro, Sim. né? E falo, o xixi, o que é a urina? Eu falo assim, é um lixo do sangue. Então, o que é o cocô? É o lixo da comida que eu não aproveitei, meu organismo não aproveitou. O que é o xixi? É o lixo do meu sangue. O sangue o que é? O sangue é uma coisa importante, machuquei meu dedo, lá a pontinha do dedo. Não fiz nada, ele sarou. Esse é um milagre? Não, isso é o sangue que foi lá, eu falo com os meninos, levou uma comidinha e tirou um sujinho, levou uma comidinha e tirou um sujinho, ele não pode ficar sujo. Então ele passa no rim, o que é o rim? O rim é um filtro. Aí eu falo com os meninos, na sua casa não tem um filtro? Tem um filtro, para quê? Para limpar a água. Você olha a água antes de entrar, está limpa, mas o filtro suja, então tinha um sujinho que você não viu. O filtro eu troco, o rim eu não posso trocar, então eu tenho que conservar esse meu rim. Então tem que sempre estar tomando água. A garrafinha, eu acho isso muito importante, assim, a garrafinha é lúdica, né? Assim, você muda o bichinho, que é o desenho lá da garrafa, que as crianças gostam muito disso, leva para a escola uma garrafinha diferente, mas se não tiver, é criar o hábito de tomar água mesmo, né? Isso assim, é extremamente importante que a criança beba bastante água e que a urina saia clara. Então eu sempre falo isso, fez xixi, olha a cor. Está escuro, já sai dali e já toma água. Não,
Aí você vai ver se depois que você jogar futebol, ou o menino, né, fez jogou vôlei, Suou muito. qualquer coisa, o xixi sai mais escuro, porque você gastou água. Então, tem que tomar água, tem que repor. Isso é uma coisa assim, que é um hábito que tem que criar a longo do prazo, tá? Assim, e as pessoas, numa fase, tomam água razoável, quando vão ficando velhos, não tomam água, o que não é o nosso motivo aqui, que aqui é criança, mas assim, o idoso, ele tem muito problema por falta de ingestão de água, que tem que criar esse hábito assim, passou perto do filtro, toma um tiquinho, passou perto do lugar que tem água, toma um pouquinho. E uma coisa muito importante, muitas crianças com dificuldades escolares é porque também não tomam água no período escolar, porque o cérebro precisa de água para funcionar. Uhum. E as famílias esquecem disso. E um outro detalhe é o seguinte: eu lembro com as minhas meninas pequenas que eu tive muita dificuldade de introduzir o hábito de tomar água para elas. Mas eu fui, que eu sabia, persistente. Hoje eu vejo que nem todas as famílias são persistentes. Aí elas falam assim: doutora Denise, não quer aceitar água de jeito nenhum, nem com esse tanto de coisa que a senhora falou para dar um pouquinho mais geladinha, um pouquinho assim, enfim, eu vou dar água de coco. Eu queria que vocês comentassem isso, gente, para mim. A água de coco? Trocar água por água de coco. Não, a gente não recomenda, né? Porque a água de coco ele tem muito conteúdo de sódio, né? Então, nunca trocar, porque não substitui. Inclusive, o excesso de sódio pode, hoje em dia, é o grande vilão para a formação de pedras, né? Nos rins. Até mesmo se aquela criança tiver uma propensão genética, aumenta a chance. Então, pode tomar uma vez ou outra. A gente pede para evitar muito, não dar abaixo de 1 ano e evitar abaixo dos 2, mas pelo excesso de sódio e pode também ter açúcar, né? Então, Sim. a gente não fica orientando muito aquela criança a tomar. Então, nunca substituir, não. Pode tomar uma vez ou outra, né? Mas isso não substitui água, não. Eu sempre falo assim, água de coco não é água, é suco, é um suco do coco. Então você está muito atento a isso. Então assim, suco pode tomar com cuidados, com todos os cuidados. Eu falo assim, água de coco é para quando? Depois de uma atividade física, porque tem uma série de elementos na água de coco. Então depois, a industrializada eu acho que não deve, porque ela tem Tem açúcar, uma mais série de outras coisa, coisas. Mas do coco natural, o menino saiu com o pai e a mãe para fazer uma caminhada, uma brincada. Tem lá um cara vendendo água de coco, depois que ele cansou, ele pode tomar, mas não é o hábito de trocar água por água de coco. Então, água de coco não é água, é suco de coco. Boa ideia. Gostei, o suco de coco. Suco de Falar, coco. gostei. E outra coisa que agora, que, né, nesse calor que a gente está aqui, agora entrando mesmo essa época, lembrar que também tem muitas frutas, não suco, tá, gente? Estou falando para comer fruta mesmo, que também são ricas em água, como melancia, melão, o abacaxi. Então, essa é uma época boa para a gente poder ir introduzindo essas frutas que também são ricas em água, que isso também ajuda. Mas água é água e salva mesmo. E até assim, os dermatologistas falam questão de rugas. A gente sabe que crianças com dermatite atópica, essa hidratação da pele através da ingestão de água é importante. O funcionamento do intestino, então, fica já essa importância da hidratação e principalmente em relação aí a tudo que a gente falou, mas aos rins, que é o motivo da nossa conversa de hoje. Agora o assunto polêmico da vez. E lembrando que tem 15 dias que saiu um documento científico muito importante, mostrando como que o consumo de ultraprocessados está impactando na saúde global do ser humano. E mais ainda da criança, porque, gente, a criança, principalmente na primeira infância, os 7 anos de vida, tudo está acontecendo de uma maneira muito rápida. E o que acontecer errado cria uma cicatriz e ao longo do tempo aquele ser humano vai colhendo os frutos do que não aconteceu certo ali. Então a gente tem que ficar muito preocupado. E os ultraprocessados, eles são alimentos hiperpalatáveis com excessos de sal, de açúcar, de gorduras e na maioria das vezes a gordura trans, que é a pior gordura para a gente fazer a ingestão dela, que é a que dá mais efeitos cardiovasculares. Né? Porque a gente sabe que tem muitas gorduras que têm efeitos benéficos quando consumidas de uma maneira equilibrada, mas no caso a gordura trans é zero mesmo que a gente deveria consumir. E aí hoje, quando a gente vê mais de 80% do sódio, que é o sal que as crianças estão consumindo, estão nos alimentos ultraprocessados.
Isso eu acho que é uma coisa, importante, virou moda, né, virou moda, virou uma facilidade. Eu falo assim, hoje em dia, cada dia é mais fácil você comprar uma comida pronta, ela é gostosa, o gosto é bom, é acessível, né, antigamente era muito mais caro, hoje é muito mais acessível, mas não é bom. Então eu brinco com as crianças dizendo assim: "O que que é bom para comida, essas comidas prontas processadas? É bom para quem vende, para quem compra não", né. É a mesma coisa do refrigerante. Quem que ganha com refrigerante? É o cara que vende o refrigerante. O refrigerante é bom? Não. Hoje, felizmente, tem diminuído muito o consumo de refrigerante. Muito mesmo, Eu falo com as bem famílias assim: mesmo. "Espera até 4 anos para o menino não tomar nada", porque o grande problema é aniversário de 1 ano do filho do amigo, É molha o isso aí. biquinho lá na na E na mostra. Coca-Cola e aí ele passa a gostar de refrigerante. Então, se ele não toma, a gente vai em aniversários de crianças hoje em dia que só tem suco e água. Então, o que é um grande avanço. Eu acho que isso foi um Sim. avanço Muito bom, né. avanço. Mas, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado com esses alimentos, porque eles têm um efeito colateral. Só lembrar uma coisa seguinte: o rim da gente, a grande função do rim é o glomêrulo, quer dizer, o ponto de dentro do rim, o ponto de filtrar, eu estou falando para quem não é médico, né, é o glomêrulo. E só que a gente nasce com um número X de glomérulos, que varia em torno aí de 1 milhão mais ou menos, mas que você vai perdendo com a idade. E quando eu estou comendo alimentos que vão forçar meu rim, eu estou ainda mais forçando esses pontos de filtrar do rim que vão se deteriorando e eu posso, a longo prazo, perder a função renal antes da época. Então, o preço eu vou pagar lá na frente. Alguns, né, alguns eu pago na infância mesmo, mas outros vai ser lá na frente. Um rim, teoricamente, deveria durar 125 anos. Então, 125? Que 125. A gente morre de outras coisas, interessante. mas ele deveria Olha. durar 125. Só que se eu estou agredindo este rim, né, e aí tem vários motivos que a gente pode conversar, estou provavelmente diminuindo essa vida útil do rim, né? Isso. E eu vou pagar esse preço quando eu tiver com 70 anos, quando eu tiver com 80. Então, a gente tem que estar pensando na criança hoje e 60, 80 É anos o na idoso, frente, né? né? É isso que É a o gente idoso que você vai formar. é. É o adulto, o idoso que você vai formar. Então, a gente foca muito nisso, né, dentro do consultório. Os industrializados, eles estão me assustando, né, os estudos mostram até essa parte renal que o Penito falou, né, essa sobrecarga renal, também na parte de saúde mental, a questão cognitiva tem interferido, a alimentação com excesso de açúcar tem interferido no cognitivo dessas crianças na escola, no desempenho, na concentração. Mostrou um estudo comparando algumas crianças de faixa etária de 10 anos, aquela que consumia muito açúcar e a que consumia menos. Então as 2 começaram a fazer a provinha, mas depois de 1 hora, aquela que tinha um excesso de açúcar na sua dieta, não conseguiu finalizar corretamente igual a outra. Então até a alimentação para essas crianças com prejuízo escolar, a gente precisa interferir. Então, os industrializados estão me assustando mesmo, e a gente tem que bater na tecla, porque tanto na parte renal, é todo o organismo, né, daquela criança que acaba se tornando prejudicado. Então, assim, o excesso de açúcar, de sal que tem, e fora a seletividade alimentar, que hoje é um grande problema no consultório, em todas as crianças. Os hiperpalatáveis, aqueles que têm muito sal ou muito açúcar, prejudica a alimentação. Então, toda essa rotina de excesso de industrializado, essa facilidade dos pacotinhos, prejudica ainda mais o paladar e propicia a seletividade nelas, né. Às vezes as crianças não têm nenhum transtorno neurodivergente, mas são seletivas justamente porque teve um excesso de industrializado nessa dieta desde de Sim, muito muito tempo tempo. e acaba prejudicando lá na frente. E olha que da minha infância, o meu pai, ele teve um quadro de hipertensão precoce na vida dele, então a minha casa, desde que eu me entendo por gente, quase que não tinha sal na comida. E a gente escutava da minha mãe falar assim: "É pra saúde do seu pai". Ela não falava: "É pra saúde de vocês". Aí o que que acontece? Eu não consigo comer comida, eu percebo Sim. muito sal, eu não consigo comer nada e na minha casa, nunca teve saleiro. E aí as minhas filhas também, isso vai passando, Vai, né, de a gente geração come para salada geração. sem sal, aí a minha funcionária que está comigo há 25 anos, desde que eu casei, ela assustou quando ela entrou, eu falei: "Não, Marlene, aqui a gente é quase nada de sal", então assim, a gente vai
passando isso. Então, assim, como eu já fui criada com aquilo, esse sal, né, o meu paladar para o sal, eu percebo muito fácil. Então, quando a gente fala para não colocar sal na papinha no primeiro ano de vida, na comidinha do bebê, é Existe por isso, é também explicação. para moldar, né, Uhum. para não ter esse hábito, né, igual a gente fala do açúcar, a gente fala do sal também. E uma coisa que eu fico preocupada, quando a gente fala sal, sódio, né, que tem no sal, todo mundo só pensa em hipertensão arterial. Na minha parte da nutrologia, não é só hipertensão arterial. Não, O sal, ele danifica a microbiota intestinal. sim. Então, ele atrapalhando o funcionamento da microbiota intestinal, ele vai desorganizar o organismo inteiro. Então, é o efeito em cascata, né? É. Eu sempre falo com as famílias assim, de sal é num pote, sem colher dentro, no armário da cozinha fechado. Porque você tá com a comida tá ali, tem um saleiro, você não resiste, né. Lembra que uma época aí foi proibido o salzinho nos bares e restaurantes, porque você não resiste, olhou lá, você abre e vai jogando. Então assim, eu falo, porque aí eu ainda brinco assim, normalmente quem gosta muito é o pai e a mãe, né, fala assim: Hum. comida tá ali, você fala: "Nossa, ainda tem que ir lá na cozinha, abrir, arrumar uma colher", aí desiste e não come aquele sal. Então, o saleiro não deve ter mesmo, claro, a gente não deve ter saleiro à vista, e o sal deve ser uma certa dificuldade para você conseguir, porque muita coisa é Excelente. da facilidade, né, assim, É. tá na sua frente, você não vai comer, esse é o grande problema. Então a gente tem que criar para a família uma coisa bem dentro desse padrão, sabe. Eu acho que isso é muito importante. É, e começar a ensinar as crianças maiores também a procurar nos rótulos dos alimentos a quantidade Quantidade que de sal. quando vem Uhum. escrito de sódio, Sódio. né? É. Isso é legal, porque assim, as crianças, gente, eles estão ávidos para aprender. É bonitinho demais. E às vezes, quando você orienta, eles voltam para mim e falam assim: Denise, eu comprei tal produto e aí eu não comi, sabe por quê? Você falou que o sódio pode ser até tanto e tinha tanto. Então, assim, é falar, né? Sim. A gente não pode menosprezar que eles estão aprendendo, né? Muito isso. E do refrigerante que você falou, e essa questão de que o refrigerante propicia a perda de cálcio pela urina, como é que é isso? Não, o refrigerante ele tem, né, aumento do fosfato, né, então principalmente aqueles que contêm cola, e ele seria um vilão, no caso, o excesso de refrigerante para propiciar a formação, mas tudo também hoje eu estou vendo em consultório um aumento, não sei o penido, do número cada vez crianças menores formando cálculos renais, e isso daí é como se fosse um vilão para aquele que já tem uma genética, mas o excesso dele no consumo também pode prejudicar. Tá. Eu sempre pergunto para os meninos assim, qual que é a dieta, né, na consulta. Aí a mãe vai informando, a criança informa. E besteira? Come muita besteira? Aí às vezes olha assim e começa a rir, né, o menino Sempre maiorzinho ele assim. Ele gosta. gosta, "Mas você come muito?". Então assim, eu gosto de chamar essas coisas todas de besteira, para o menino Aham. entender que não é a comida boa para ele, né, comida boa é comida saudável que eles têm que fazer. E essa questão assim, o cálculo renal é uma coisa complexa, porque ela tem um aspecto genético, né, assim, você tem famílias, a medicina ainda não sabe tudo sobre essa formação de cálculo, né, assim, tem várias coisas relacionadas, Uhum. tem 53 genes, quer dizer, então não dá para você definir direito o que é que acontece, mas é o hábito de vida, Sim, né, eu acho então que é vem assim, prejudicando. a gente tem que ter, quer dizer, todo mundo elimina cálcio pela urina, né, nós todos eliminamos. Se eu elimino muito mais cálcio pela urina, eu tenho uma chance maior de formar um cálculo. Quer dizer, o que é o cálcio pela urina? É um grãozinho micro que vai juntar com o outro, vai juntando com o outro e vira uma pedrinha. Só que a gente elimina pela urina uma coisa que chama citrato. E o que o citrato faz? Ele ajunta com o cálcio, forma uma microcálculo que sai direto, não aumenta de tamanho, então você nem percebe. Então é uma forma ótima de você eliminar o seu cálcio. Onde que eu vou ter citrato? Nas frutas cítricas. Então, desde cedo criar esse hábito. Então eu sempre falo assim, limonada, assim, limonada é uma coisa tranquila que a meninada gosta, não é limonada cheia de açúcar não. É. Vai diluído e vai aumentando a quantidade. Tem um estudo interessante de um autor americano que ele fez o seguinte, mesmo dois estudos interessantes. Um era em Boston, dois bairros de negros, bairros diferentes. Um bairro tinha muito cálculo, o outro não tinha. Aí eles falaram assim, O mas que está não é uma coisa acontecendo? genética, né? O que está acontecendo? Foram avaliar a dieta. Esse grupo
que tinha muito cálculo, não usava frutas cítricas, não tinham nenhum hábito. Eles fizeram uma campanha pesada de mudar a alimentação desse grupo e diminuiu absurdamente o número de cálculo, por causa disso, por causa desse citrato. Então, o citrato é uma coisa extremamente importante, mas não é para tomar citrato, é para tomar a fruta com citrato. Né? A gente tem que criar esse hábito. Então, abacaxi, etc. Mas o outro estudo, o cara estudou o seguinte: quanto que precisaria um suco de um limão por dia para uma pessoa, né? Para dividir para a família, não. Né? Então, aquela limonada para aquela pessoa funciona quase como o citrato que você manda tomar quando a pessoa tem cálculo. Então, é uma coisa muito interessante, assim, criar um bom hábito, e o xixi branco, claro, né? Tem que lavar o caminho, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que é importante, sabe? Assim, a gente criar para as famílias esse hábito da limonada, né? Que é o mais fácil aqui no nosso meio. Limonada não é caro, quer dizer, você consegue comprar, consegue fazer, né? E outras frutas cítricas seriam importantes. Que legal, gente. Nossa, eu estou aprendendo demais aqui. Nada. Ai, ai. Passa tão rápido, né, gente, o tempo, dá vontade da gente, nós já estamos chegando ao fim aí. Eu queria que vocês dessem algumas ideias aí, assim, para arrematar o nosso episódio, alguma coisa que você quer chamar a atenção da família aí. Eu queria só chamar a atenção para um assunto que não é alimentar, mas que eu uso de anti-inflamatório. Tá. Anti-inflamatório é um produto muito bom. Quer dizer, ele funciona. Você teve uma lesão no braço, foi lá no ortopedista, ele receitou, você tomou e ficou bom. Qual que é o grande problema? Era um volume X de remédio. Você já sarou, parou. Aí qualquer bobagem você toma anti-inflamatório. Então, anti-inflamatório tem lesão renal importante, se a gente fica usando, e usa-se para tudo. Então, a garganta irritada, toma anti-inflamatório. Dá uma dorzinha no pé, toma anti-inflamatório. Então, não tomar anti-inflamatório, exceto por receita médica e no tempo que o médico mandou. Não é proibido tomar, tem que tomar quando precisar, mas no tempo, o grande problema é esse: você fica com os anti-inflamatórios em casa guardado e qualquer bobagem vai tomando, e você pode ter lesão renal por conta disso. Porque é uma coisa assim que usa muito, o pessoal está na moda os anti-inflamatórios para qualquer bobagem, e a gente tem que tomar cuidado pensando no rim. Sim, sim, com certeza o anti-inflamatório precisa, né, tirar essa cultura de achar que vai tratar a garganta, qualquer dor que a criança tiver. Para febre, eu sempre oriento outros usos de analgésico, evitar o uso dele rotineiro dentro de casa. Outra coisa também do anti-inflamatório, que é o sangue na urina. Muitos pacientes chegam até a gente com relato de sangue na urina em exames de urina de rotina, e quando você vai fazer a história clínica, o excesso, usa o ibuprofeno, né, de rotina, qualquer dor ou febre, então isso pode prejudicar. E outra coisa também que você pediu para umas dicas é, além da questão da alimentação, ficar de olho na constipação, né? Então, assim, o excesso de industrializado, uma dieta que não tem muita fruta, né, comidas in natura, muda a microbiota intestinal, favorece a constipação, e a constipação, muitos pediatras podem orienta só, aumenta a fibra e aumenta a água, mas lá na frente, às vezes, chega no consultório umas crianças com complicações mais tardias, né, da constipação. Então, assim, viu que a criança está com dificuldade para evacuar, não subestime, procure um especialista, o próprio pediatra, porque tem tratamento. Claro que a mudança do estilo de vida é importante na alimentação, mas não deixar chegar ao último grau para a gente começar a tratar. Em cima disso, a constipação é um fator, às vezes, para a criança ter infecção urinária. Sim, Então, também. tem crianças que às vezes chegam com infecção urinária de repetição, não tem mais nada, você trata a constipação e ele para de ter infecção urinária. Então, isso é um dado assim que eu acho que é Muito comum. muito comum e muito importante que a família esteja preocupada com isso. Outra coisa assim, que não é daqui, mas que assim, que a família tem que levar a criança para consultas periódicas e medir pressão, né? Assim, Sim. tem hipertensão em criança? Tem. Hipertensão é um fator relacionado, por exemplo, se essa criança é uma criança obesa, ele tem mais chance de ter um processo inflamatório geral, maior chance de ter uma hipertensão, e tudo isso repercutindo sobre o rim. Então a gente tem que pensar, não é hoje aqui, tratei que acabou, não, pensar a longo prazo dessa criança, prevenindo e tentando que ela tenha uma vida saudável e uma vida agradável e boa, né? É isso que eu acho que a gente tem que estar atento. Esse é meu propósito de vida. Todas as oportunidades que eu tenho para falar de saúde, eu falo que a gente tem que pensar a longo prazo, porque o que a gente
estiver deixando de fazer com aquela criança agora, ao longo da vida vai colher isso, né? Não adianta. Gente, que alegria! Queria agradecer demais a presença de vocês. Eu vou convidar de novo para a gente gravar vários episódios, porque eu tenho certeza que isso aqui vai impactar de uma forma muito positiva muitas famílias, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Não, o prazer foi todo meu. Foi uma conversa mesmo descontraída e eu aprendo tanto com você quanto com o Penido a vida inteira. Oh, gente O querida. prazer é todo meu. Eu agradeço muito esse convite, né? É a primeira vez que eu participo de uma coisa dessa ordem, assim. Então fiquei meio sem saber o que a gente iria conversar, mas acho que foi um papo agradável e tentar que a gente pudesse, de alguma forma, ajudar as famílias que vão Sim. nos ouvir aí, né, depois. Chegar isso às famílias. E que as famílias sempre estejam atentos a essa questão, assim. Temos que cuidar bem das crianças, temos que pensar nessas crianças a longo prazo. Mas foi um prazer Prazer. encontrar com a Raminho aqui e com você, que eu encontro com maior frequência, Maior né? frequência, né? Mas foi um grande prazer. Eu que agradeço. Muito Obrigado. obrigada. Chegamos ao fim desse episódio. Eu tenho certeza que você vai ter aproveitado muito. E se gostar, compartilhe com seus amigos. E as dúvidas é só enviar para a gente. Muito obrigada. Um grande abraço.